Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Meu querido Mariberto, figura ímpar, olha a velocidade do tempo. Meu Deus, eu tô com o meu Papai Noel já fardado de azul. De azul. Porque o co-irmão não está fazendo Não, a gente está triste, Olha, onde que aconteceu no Rio de Janeiro, eu não tinha, não me passou pela cabeça o que aconteceu lá. Mas o futebol reserva estas surpresas ruins, né? Mas nos representou muito bem o Internacional, porque podia, olha, o que a arbitragem fez, e deixando a equipe com 9 atletas, né? Que injustiça. Que injustiça. O Moledo teve aquela... Não deram aquele pênalti. Pois é, isso aí é um crime. Outra coisa, o Paulo Guerreiro... Coitado, sofrendo com sangue na cara. O juiz tinha que entender que ele estava destemperado pela agressão que sofreu. Sem dúvida. O sangramento. A minha solidariedade aos co-irmãos sofredores. Estou sentindo uma certa ironia aí nessa. Olha, o sentimento interno é livre. Muito bem. Então é isso aí, velocidade implacável do tempo, mas aproveite a vida, ela é extraordinária, linda, maravilhosa, né? Vamos viver percalços, acontecem, vamos transpô-los, né? Nem tudo, mas a vida é maravilhosa, tem que saber viver sem dúvida nenhuma. Aproveite, tudo que eu estou falando aqui já está indo para o passado, então te liga, ok? Então vamos voltar ao esporte e futebol, exatamente nesta partida ontem importante que houve lá no Rio de Janeiro, Maracanã, com 59 mil flamenguistas, né, no Maracanã, torcendo para a sua equipe, evidentemente. O Internacional, houve um desastre, né, porque realmente deu tudo errado ontem para o Internacional. Há queixas da arbitragem, tem gente importante nesse campo da arbitragem, grandes árbitros aí, FIFA, dizendo que não houve penalidade. Outros dizendo que houve. Então, comentaristas esportivos que têm conhecimento do ramo, né, atuam no futebol, dizendo que houve penalidade, outros dizendo que não houve penalidade. E aí vai, que o Guerreiro foi justamente expulso por tudo que ele disse, né? Estamos vendo aí a partida, aí os gols, olha aí, lá no Maracanã, né? Estamos ilustrando aqui a nossa conversa, nossos comentários aqui. Olha aí lá. Esse é o pênalti. Exatamente. Então, tudo muito confuso, muito complexo, tudo muito difícil. Mas não teve VAR ontem lá, né? Não houve VAR. Foi tudo direto. O cartão vermelho teve o VAR, né? Teoricamente. Ah, sim, exatamente. Ele primeiro deu amarelo. É verdade. Mas é isso que indigna também os colorados. Ele não ter nem ido ver o lance do pênalti. Sim, pois é, exatamente. Mas poderia ter ido ver. Porque quem decide é o juiz ali. E era um erro grave, né? Ele poderia ter ido analisar. Tu acha que não foi pênalti? Não, estou falando no Guerreiro. Ah, bom. Os dois foram pênalti. Ah, sim. Os dois foram. O do Inter pode ter sido. Agora, também. realmente, o Guerreiro passou A expulsão conta, foi né? justa. A expulsão, o que ele disse para o árbitro, né? E que ele gesticulou e tal, olha aqui, não, aí não dá, né? Agora, tem uma questão importante na expulsão do Guerreiro, que é onde foi o ferimento dele. Porque a cabeçada que o Rodrigo Caio dá é do lado esquerdo do Guerreiro. E o ferimento foi do lado direito. Direito, exatamente. Então, quer dizer, ali, ó, dá pra gente ver, ó, é do lado direito do rosto dele. Mas ele não foi expulso porque ele foi agredido. Não, mas o que eu digo é que o juiz não foi nem procurar saber de onde é que veio esse ferimento. Nem a televisão na transmissão. Mas isso não elide a reclamação, a regra é claríssima, tu não pode ofender a autoridade que é o juiz. Não, sem dúvida, mas se naquele momento ele vai lá e identifica que houve uma agressão ou uma cotovelada, ele poderia ter expulsado do Flamengo. Mas e aí o jogo volta a ficar igual. Ali, aquela região ali sangra muito fácil, né? Foi o lado direito, agora... O problema todo é o seguinte, lembra daquele pênalti do Grêmio do Atlético Paranaense? O Grêmio levou um banho de bola, não merecia ganhar, então o time pequeno fica discutindo o pênalti, o impedimento que não deu. O Internacional ontem jogou como pequeno, o Internacional não tem jogado bem fora de casa. O time reserva ousou atacar contra o Atlético Mineiro e ganhou. Se viu, a gente aqui a gente trabalha aqui de maneira bem amadora no futebol, né, Mário? Mas realmente a equipe do Internacional ela está desequilibrada.
depois dessa situação contra os paranaenses, perder a Copa do Brasil, claro que mexeu com os atletas, com direção, comissão técnica. O ano terminou, não tem mais título. Exatamente. E sonharam muito, né? Então, isso aí é uma... Mas eu ouvi de um diretor aqui do Inter que o trabalho ia continuar naturalmente, se o Inter perdesse ou ganhasse. Mas não pode dizer o contrário, se ele disser que vai sair, o Odair vai embora na hora. O jogador se sente mal. Um é o discurso interno e o outro é o discurso externo. E o discurso interno lá dentro do Internacional, nesse momento, é nenhum. Por informações internas. Quer dizer, por incrível que pareça, a diretoria do Internacional está satisfeita com o que tem acontecido. Tá? O Internacional tem técnico desde 2015, quando resolveu trazer um idiota chamado Argel Fuchs. Desde então, o Internacional não tem técnico. Então, são 4 anos um clube do porte do Internacional sem técnico de verdade. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Por que tu acha que aconteceu isso, tu que é colorado? Por que aconteceu? Incompetência da diretoria. E são 2 diretorias diferentes, né? Porque o Argel não foi com o Marcelo Medeiros, né? A primeira estava preocupada em se locupletar do clube. É o que está aprovado hoje no Ministério Público. Essa diretoria aí é uma diretoria fraca. Trouxe o Rodrigo Caetano, onde eu sei tenta avançar algumas questões, mas é barrado pela diretoria que tem poder. Mas me explica tu uma coisa. Já renovou seu contrato já. Tudo bem, mas ele está como profissional, né? Mas o Fernando Carvalho é tido como um grande dirigente esportivo pela crônica em geral. E ele, segundo me consta algumas relações coloradas que eu tenho, ele influenciou na época o Pífero e também influencia o Marcelo Medeiros. Ele tem trânsito. Ele não está apitando mais nada ou fala sobre outra coisa que não futebol? É que assim, ó, a política de futebol ela é um negócio bastante complexo. Acho que é mais até do que a política partidária. É verdade. Há muita fofoca de parte a parte em relação às questões de participação do Fernando Carvalho, que agora parece que é sócio, inclusive, de um clube lá no Paraná chamado Cianorte. Você não é empresário de atletas agora? Parece que vai comprar algum tempo. Então, não sei, mas a questão é o seguinte... Mas ele entende de futebol, né? Ele entende de futebol, mas... É considerado o maior dirigente da época internacional, da época moderna. Doutor, ele entende de futebol, ele traz o Celso Roth para salvar o Internacional. Mas muitos trouxeram o Celso Roth. Mas não nessa fase que ele estava no final, né? O Celso Roth nunca mais se empregou nem para treinar. Mas está pronto, mas está à disposição. Mas está aí. Mas já treinou o Santos, treinou o Vasco. Né? A grande questão que eu vejo é que ainda existe tempo de buscar, claro, depois de ontem ficou muito mais difícil, 12 pontos do Flamengo, mas o Inter tem que cuidar e tem que pensar se vai conseguir se classificar para a Libertadores. Essa é a grande meta do Internacional. Essa é a grande meta do Internacional, eu digo para vocês. Porque se não se classificar para a Libertadores, aí realmente vai ficar uma pecha em cima do Odair e em cima da diretoria, inevitavelmente. Mas, Thiago, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vejo os dirigentes do Internacional falando da besteira, o Odair, inclusive, deu declarações e tal, que agora tem que aproveitar o segundo turno para tentar se recuperar e ser campeão brasileiro. Um time que no primeiro turno, doutor, venceu apenas 2 jogos fora de casa. Não tem nenhuma condição. Não tem uma condição de nada. Claro. Eles estão brincando de fazer gestão de futebol. E ontem, mais uma vez, independentemente de arbitragem, independentemente de pênalti ou não em cima do Guerreiro, mais uma vez o Odair mostrou que não tem convicção nos seus pensamentos e como ele trabalha o time do Internacional. Na final contra o Atlético Paranaense, ele tirou o Bruno e colocou o Edenilson na direita. Por que ele não tirou o Edenilson e deixou o Bruno na direita? Ontem, assim que o Bruno foi expulso, ele foi lá e colocou o Zeca. Ele não poderia ter testado e ter colocado o Edenilson na direita, assim como ele fez na final? Então ele muda de convicção a todo momento. E o Inter só tomou aquele segundo gol, logo depois de ter feito, de ter empatado de forma heróica, tomou um segundo gol numa jogada esdrúxula do Zeca. Esdrúxula, que ainda foi pedir falta e acabou tomando um gol do Arrascaeta de cabeça na pequena área. Então, mas além das questões táticas que vocês colocam corretamente como colorados, eu queria dizer que tem uma questão comportamental que separa o comportamento diretivo do Grêmio e dos treinadores do Grêmio Internacional. O Everton, que é sem dúvida um dos 2, ou talvez o melhor jogador brasileiro em atividade no Brasil, ele levou o segundo cartão amarelo. O que fez o Renato? Com autonomia e concordância do Departamento de Futebol e talvez até da presidência, multou em 30% os vencimentos do Everton. O que fez o Internacional quando o D'Alessandro queria apitar o jogo? Aplaudia, se queixava. Ontem o Guerreiro
foi expulso por ofensas ao árbitro, dentro da regra do jogo, e o Internacional, a direção, o técnico, estão deslocando o assunto em vez de colocar, mesmo que tenha havido falha da arbitragem, em vez de colocar na indisciplina do jogador, um jogador sofrido, ficou mais de um ano sem jogar, foi acusado de doping, o Internacional reabilitou, deu um salário extraordinário, ofereceu condições, não podia ter feito aquilo que fez ontem. Tem 34 anos, 35 anos, uma bagagem internacional. Não tem mais responsabilidade, compromisso. Pois então isso está equivocado. Isso é uma ação, na minha visão, Silvio, de treinador e de diretoria. O Grêmio fez isso com um rapaz de 23 anos, que é o melhor jogador, é simples, nunca foi indisciplinado, não deixou subir para a cabeça a fama de grande jogador, que já é o Everton. Isto também, na minha visão, explica um pouco do comportamento internacional neste ano e a diferença do Grêmio, que mesmo quando joga mal, você vê que o treinador diz, quando o Grêmio jogou mal lá contra o Atlético Paranaense, o que o Renato diz? Irreconhecível, não gostei, é um horror. Ninguém ficou falando do pênalti. Sim. Essa é uma diferença comportamental que eu imagino, que eu diagnostico aí. Só para encerrar o capítulo, né? O treinador é funcionário do clube, né? Ele é empregado do clube. Quem tem que se posicionar de forma... É a diretoria. É a diretoria do clube. O Internacional não se posiciona. O presidente poucas vezes é visto, vem botar a cara a tapa, né? Está pensando na próxima eleição. Vai tomar uma rasteira histórica. Eu diria para vocês, assim, para completar a nossa etapa de futebol aqui no programa, o Internacional pode dizer que está no lucro. Eu digo por quê. Não tem aqui granalização. O Internacional sai de uma segunda divisão, numa situação financeira dramática. Teve uma diretoria que complicou a vida do clube. Meu Deus, jogou na areia movediça, essa gestão pífilo e companhia limitada. Sai de uma segunda divisão. Tem um treinador mediano, quer dizer, quem era o Dair. Estão pagando um saláriozinho, não podia fazer investimentos em atletas, muito menos e também em treinador. E foi subindo, se classifica aqui, para ali e fica feliz. Porque está sem cacife financeiro cenário. Então, meu Deus, está dando tudo certo, estava achando maravilhoso. Só que agora, essa etapa está cobrando. Subiu para a cabeça também. Então, daí daqui a pouco estão questionando a capacidade do Odair Hellmann, dos atletas, que são de níveis médios. Qual é o grande atleta do Internacional? Paulo o Guerreiro é rodadíssimo. Paulo Guerreiro, Alessandro, Vitor Cuesta. O Paulo Guerreiro era para ir botar num jato para ir para a seleção peruana, não fez um gol. Não fez um gol, meu amigo. A opinião de vocês, não fez um gol nessas partidas todas. Não, mas ele fez contra o Cruzeiro, que era quando ele era para ele estar do lado do Peru. É bom ser travante, mas está léguas de distância de ser um craque de futebol. O Cuesta é um zagueiro regular, quer dizer, ontem deu uma furada. Ele fura às vezes, mas é um bom jogador, bom zagueiro. E o D'Alessandro é um ex-craque, não tenha dúvida. O D'Alessandro, quando tinha 30 anos, 28, 27, é um excepcional jogador. Mas até agora ele jogando muda o quadro. Mas 20 minutos. Mas 20 minutos. Esse é o problema. Esse é o problema. É o D'Alessandro. Ele não tem mais cacife. É o único grande jogador. Não tem cacife físico. O resto é jogador bom. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, então. Senão tu está dizendo que tu está exigindo do Dair Hellmann e tu não está exigindo dos teus jogadores. Ele tem muito mais material humano do que capacidade de gerenciar, de treinar. Quem? O Dair Hellmann não tem a menor dúvida. Olha o trabalho que fez o técnico desse atleta, vem fazendo o técnico do Atlético Paranaense, que parece que inclusive é um gaúcho, né? É o Thiago. É gaúcho, Com um time léguas mais modesto do que o time do Internacional. Eu não acredito nisso. Não, mas tem 3 jogadores que são melhores que tu, que é um Internacional. O zagueiro, o meio de campo, aquele Bruno Henrique, mas o nome daquele rapaz, que fez o gol contra o Grêmio. Flamengo, não, é o Bruno, mas é Bruno também, né? É um jogador no meio de campo. E aquele lateral, o Rony, é o ponta, né? Muito rápido, veloz. E no Internacional não tem nenhum jogador com aquela característica. Nenhum jogador com aquela característica. Doutor, o Internacional tem um jogador em formação, que é esse argentino Sarrafiori. Informação, isso é outra coisa. O Grêmio deve ter uns 180. Não tem aparecido, o Sarrafiori está guardado. Eu vou te dizer porque ele tem enterrado o jogador, ele tem colocado a jogar no lugar errado. Então ele é incompetente, então. Mas é óbvio que ele é incompetente. Todo mundo bate palma pro cara, todo mundo bate palmas para ele. 99% da torcida internacional quer esse cara fora do clube. Ô Silva, eu não vou mais dar palpite, eu vou falar sobre o Grêmio, eu quero dizer o seguinte, não é só a torcida, não é só a direção, o treinador, a torcida do Colorado também está em crise. Mas eu acho assim, a gente tem que ser justo também. Eu acho que a análise do José Silvas foi muito importante em relação a esse processo que o Inter viveu nos últimos 2 anos.
sem ter dinheiro para comprar jogadores caros, sem ter dinheiro Foi para muito contratar longe, um foi técnico muito longe, caro, claro. acabou indo longe. O que agora precisa ser feito é o Inter retomar toda a sua visão de grande clube e não aceitar mais esse técnico que chegou ao seu limite. Agora, como até o Rogério Amaral diz, com muita propriedade, é o Odair que está se utilizando do Inter. Não é mais o Inter que está se utilizando do Odair. O Odair está fazendo um estágio no Inter de luxo. Então ele está aprendendo a ser técnico de um grande time de futebol, perdendo títulos nos últimos 2 anos. Chegou até a final? Chegou. Por erros, ele foi desclassificado na Copa do Brasil, foi vice colocado, e foi desclassificado no Flamengo, pelo Flamengo também, por erros dele. Agora chegou a hora da diretoria tomar uma atitude e ter um discurso. Sem dúvida. Outra coisa, ele tem um cacoete grave. Ele acha que todo o estádio, todas as câmeras de televisão estão olhando para ele. Aquele cacoete aqui. Não, olha aqui, Mário, para não ver o que eu estou te dizendo, tá? Para com isso, rapaz, não é o caminho. Verdade? Então está tudo errado, lamentavelmente. Mas, enfim, o futebol é assim. Vamos Quem adiante. sabe hoje a torcida colorada não tem uma alegria, por alguma razão, algum jogo na Europa. Né? Estamos aqui, olha, um telespectador perguntou quem é o da ponta lá, o Thiago, que você chama. Thiago Dimmer, é um jornalista e publicitário de grande qualidade e que também é superintendente de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Grande figura, né? Atuou também no governo passado, também, né? Como titular, secretário substituto de comunicação e também titular de marketing do governo do Estado, né? Secretário de... Isso aí, diretor de publicidade. Diretor de publicidade. É uma figura ímpar, né? Obrigado. Talentoso. Vamos adiante, então, dizendo que nós vamos falar aqui de CIE, que é o Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul, um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados, como você vai ver aí. Veja só. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Vamos adiante falando em Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Portanto, a estação da primavera, linda, maravilhosa, das flores, né? Sensacional. É também a estação de Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Ele é 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Esse é o Suco Petri, a bebida de todas as estações, uva laranja, sensacional. O mais vendido, portanto, o mais consumido. Sucos Petri, que está na nossa bancada há quase 27 anos, né, no nosso programa, sempre ao vivo, todos os nossos comentaristas, né, degustando, todos aqueles que passaram pela bancada do programa Atividade, nesse período todo, degustando Sucos Petri. E hoje são consumidores contumazes. Exatamente. Isso aí. É verdade. Muito obrigado. Luiz Anchal, aquele abraço. Muito bem, vamos adiante, então. Falamos de Suco Petri, vamos falar também de Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, o seu telefone é o 3216-6100 e lá em São Paulo, que tem uma grande frente, uma grande sede em São Paulo, aquele ambiente difícil, né, exigente, mas a Auxiliadora Predial vem muito bem, um desempenho extraordinário em São Paulo. O seu telefone lá é o 11 23 48 4000, auxiliadorapredial.com.br. A carteira de clientes, carteira de aluguéis da Auxiliadora Predial é uma das mais capacitadas do país. É uma garantia para todos aqueles que depositam seus imóveis na Auxiliadora Predial, carteira de aluguéis extraordinária, sensacional. E para os inquilinos também, em função dos contratos muito bem elaborados. Também administração de condomínios, compra e venda de imóveis. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Antes de passarmos para falar do nosso novo chefe do Ministério Público Federal, eu falo com a Roxane Ponzi, nossa querida companheira de bancada,
que também, além de uma grande advogada, que é especialista em direito de trânsito. Nós temos que falar um pouquinho aqui, Roxane, dessa situação da viagem segura, que é diferente da balada segura, porque daí vamos para a estrada. Vamos para a estrada. A viagem segura é uma operação que já tem muitos anos, inclusive, e ela não é exatamente a mesma coisa que a balada segura. Por quê? Porque são vários órgãos que se unem para fins de fiscalização nesses períodos que tem feriados prolongados. E o feriado do dia 20 de setembro, que dessa vez contou com 4 dias, diferente do ano passado, que foram 5, registrou sim uma diminuição de mortes e acidentes, justamente porque, enquanto em 2018 nós tivemos 21 mortes nesses 5 dias, agora, nesses 4 dias que se contabilizou, foram 9. Obviamente, a gente tem que saber que essa contagem, ela considera os próximos 30 dias a partir do feriado. Então, ou seja, infelizmente, se vierem pessoas a óbito nesse período, esse número pode aumentar. Mas é muito improvável que talvez alcance as 21 pessoas. A gente sempre fala números, mas são pessoas, né? São seres humanos que a gente gostaria que não fossem nenhum. Mas importante em relação aos números é a questão da conscientização, o efeito benéfico da fiscalização. O Detran divulga que no total foram 20.900 veículos fiscalizados. Desses 20 mil, 12 mil foram autuados. Das 12 mil autuações, e aí se fiscalizou mais do que álcool, né, Silva? Teve outras coisas além do álcool. Mas em relação ao álcool especificamente, foram aplicados 5.200 testes de etilômetro. E desses 5.088 autuações. Olha a quantidade, isso dá menos de 1,6%. Muito pouco. É muito pouco. Ou seja, da grande maioria que foi fiscalizado, ou seja, 1,6%. Quais os horários dessa fiscalização também? Durante o dia, 24 horas. 24 horas, principalmente nas porque estradas. Porque à noite né? a tendência, né, Exato. E assim, desses 88, apenas 18 que incidiram em crime, ou seja, que estavam com a alcoolemia elevada. E aí, obviamente, tem a questão das recusas também, que aí já somaram lá 188 autuações. Ou seja, desse monte de gente que foi fiscalizada em relação aos testes das autuações, 276 aplicações de multas pela questão do álcool. É importante esses números, parecem só números, mas são importantes para mostrar o quê? Que o programa, a viagem segura, a balada segura, a certeza da fiscalização, ela vai aos poucos mudando o comportamento do cidadão. E pensar que esse universo de pessoas foi fiscalizado e um número muito pequeno foi efetivamente autuado, é de se bater palmas. Isso foi na Freeway, especialmente? Estradas federais e estaduais, são as duas. Eu tenho uma sugestão que isso possa ser feito na hora que está pagando o pedágio, porque vai ter pedágio em tudo agora. Também. Né? Porque daí vem o bafômetro, vem agora o aparelho, já paga, já sai, e se estiver, encosta à direita. Se não, o que vai acontecer no verão, sexta a domingo, vai ser um entreveiro, um congestionamento. Que não tem coisa que mais irrita do que o mau motorista, bêbado ou não. E teve um senhor congestionamento, né? Na volta, teve um senhor congestionamento, né? Na volta do feriado. Mas aí, por uma obra que está acontecendo na 101 ali, parece, que estão instalando um pedágio perto de Três Cachoeiras, na 101 já, não é na Freeway. Mas eu acho que tinha que ser junto. Também tem uma obra, né? Hein? Na 386 também. Mas a 386 teve um movimento muito menor no 20 de setembro do que na estrada que foram para as praias. Né? Lá tem uma obra, exatamente, tem uma obra. Mas é uma boa ideia. O que também, infelizmente, não dá para entender, né? Os Silvas que viajam bastante para fora, né? Esse tipo de obra é feita geralmente na madrugada. Mas não pode. Mas agora, com a nova, não pode. Com o novo regramento do direito do trabalho... Não, eu vi até uma entrevista do engenheiro, deixa eu até dizer para o telespectador, eu não sabia disso. Eu achava que era questão trabalhista, mas não é. Tem que ter luminosidade, sol e temperatura para que o material que é ali colocado junto à brita e o asfalto consolide em pouco tempo, senão fica defeituoso. Diferentemente dos Estados Unidos é outra composição. Então. Os Estados Unidos é outro petróleo. Eu não acredito. O engenheiro deu uma entrevista esta semana, casualmente, a respeito da 386. É uma explicação técnica. Nos Estados Unidos eu acho que é concreto. Hein? Eu acho que nos Estados Unidos é concreto, né? Sim, é verdade, pode ser. É muito concreto, mas tem asfalto. Eu não sei.
Pode ser. Complementando, a ausência dos radares, por exemplo, né, que foi uma determinação do presidente, isso aí incide muito nesse volume de... Não, são coisas diferentes. A questão Sim, da balada é uma coisa. A questão da fiscalização eletrônica, essa realmente foi um tiro no pé. Já temos agora números, eu não tenho os números aqui para dizer, mas teve uma reportagem falando do aumento das mortes em função justamente mortes e acidentes, né? São as duas coisas, em função do aumento da velocidade, do incremento. Por quê? Porque a certeza de que você não vai ser fiscalizado de uma certa forma te alivia, né? Te deixa mais tranquilo, tu não fica preocupado, tu pisa um pouquinho mais, até porque os carros hoje têm tanta tecnologia que você nem sente a velocidade. É verdade. Então, hoje tem que cuidar muito mais para que você não ultrapasse a velocidade do que necessariamente fazer força para andar acima do limite. Eu acho que o espírito do presidente, da turma que governa, foi no sentido seguinte, de terminar a tocaia, que eu acho desonesto. O cara escondido atrás da árvore, embaixo do... Ele tem que se mostrar. Mas isso é uma questão gerencial, uma ordem gerencial. Ela não precisaria vir uma ordem do presidente tirando os radares. Mas é evidente que não. Até autonomia para a Polícia Rodoviária Federal, que é quem entende de trânsito. O resto é palpite. E outra coisa, quem anda de motorista particular há anos, como quem é deputado e agora é presidente da República, não sabe nada de trânsito, me desculpe. Quem é motorista é quem dirige o seu carro. Bolsonaro faz quantos anos? 50? Eu acho que não sabe dirigir mais. Faz 20 e tantos anos que foi deputado, tinha carro e motorista. E hoje é presidente da República, não tem carro, é só helicóptero e avião. Exatamente. Rojane? Não, é isso, Silvio, é isso. Tá bom. Vamos adiante, então, falando da Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. Telefone 32221999 e o site é specir.com.br. Alô, chefe de família, especialmente, se não tiver um plano de previdência complementar, está pisando na bola, porque na hora de uma grande necessidade, aí quem paga essa conta chama-se a família, ok? Então, fique atento, um plano de previdência complementar é absolutamente exigido. E aí surge a importância da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, ok? Muito bem, vamos adiante. Dizendo que Banco Bom não tira o seu sono. Banco Bom realiza os seus sonhos. É o caso do Banrisul, o Banco da Nossa Terra, o grande Banco do Sul. Pessoa física, pessoa jurídica, quer prosperar, Banrisul. Tem dificuldades financeiras na pessoa jurídica, pessoa física, Banrisul. As taxas mais civilizadas. Um banco estatal, que é exemplo, né? Porque o Big Bang eu não consigo entender. Tá, então tá. Pô. Então é isso aí, minha gente, tá? Então o Banco Bom não tira o seu sono, como eu digo, tá? Aqui tem que ter mímica, tem uma série de situações, porque isso aqui, a Globo instalou nos negócios, nós aqui estamos agora fazendo tudo. Não é porque o Big Bang é colorado e está sofrendo, não é por isso. Não. Pois é. Mas vamos ver então esse grande banco, que é o Banrisul. Eu escolhi o Banrisul pela segurança e proximidade. Eu também. Eu gosto de ser atendido na agência, pago minhas contas, saco dinheiro, confiro meu saldo. Eu faço tudo isso, vô, mas eu prefiro usar o celular. O Banrisul sempre está perto quando eu preciso. Perto mesmo? Dentro do bolso. Banrisul Digital, o aplicativo que simplifica a sua vida com a segurança do Banrisul. E aí, vô, não vai na agência hoje? Já foi. Banrisul Digital, clique e simplifique. Então tá, vamos adiante. Mário Berg, grande político, médico, grande deputado estadual, fez uma legislatura maravilhosa. Novo chefe do Ministério Público Federal, Augusto Aras. É complicado, tem prós e contras na sua indicação. Como é que examina aqui, Mário Berg? Olha, ontem eu assisti em parte, ao vivo e outra depois gravado, a sabatina dele no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, e eu acho que ele se ouve muito bem, é preparado. E foi muito competente nas respostas aos políticos. Ele disse aquilo que eles queriam ouvir, né? Que os senadores queriam ouvir, evidentemente. Inclusive, quando teve um senador da rede, se não me engano, que
que fez referência a um antigo comentário dele, talvez em redes, ou numa reportagem sobre família homoafetiva ou não, enfim, heterossexual ou não, homossexual ou não, e foi um senador que declaradamente é homossexual, ele se diz isso, perguntou, aí a minha família e tal, e ele discursou maravilhosamente bem, e até ganhou o voto desse senador, que fez uma pergunta corajosa, direta, e ele se ouve bem. Eu acho que saiu bem. Nesta coisa eu estou com o presidente Bolsonaro. As corporações têm que baixar a bola. Doutores do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, não são vocês que vão dizer quem é o Procurador-Geral da República. Vão disputar a eleição. Aí ganha a eleição e escolhe quem vocês querem. O Procurador-Geral da República é um cargo de confiança. Claro que ele tem que ter competência, claro que ele tem que ser ilibado, de conduta ilibada, correto, honesto, tem que conhecer o métier. Agora, é um cargo de confiança. Não tem nada. Agora, as corporações, especialmente o Ministério Público, para nós, né, eles fazem a lista tríplice e aí o cara fica subordinado à corporação. E não a vontade governamental, que tem que ter vontade, submetida à lei. Essa é a grande questão. Então, eu acho que esse é um dos acertos do governo Bolsonaro. Isso aí. Sair fora da corporação e escolher quem tem, digamos, afinidade com o plano de governo ou com o próprio presidente da República, a quem cabe a responsabilidade constitucionalmente. Não está escrito na Constituição que são as corporações. Quem ganha a eleição é quem comanda o país. Tiago Dime, e aí? Olha, eu estava acabando de ler aqui agora que o nosso STF, tudo indica que vai aceitar a tese, né, de que há alguns equívocos nos processos da Lava Jato. Quanto está a votação? Estava 4-2? 6-3, parece. Não. Estava 4-2 contra. Só se mudou algum voto. Não. Estava 5-4 a favor agora há pouco. Quando eu cheguei aqui estava 5-4 a favor. Mas eu acabei de ver aqui, ó. Tava tinha 4. A Carmen Lúcia tinha acabado de votar, estava 4-2. Aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. 6-3. Então ela mudou o voto. Acho que é mudado. O placar até agora é 6-3. A maioria do STF aprova a tese que pode anular a sentença da Lava Jato, mas Toffoli apresentará nova proposta. E aí, eu lendo essa reportagem... apresentar a nova proposta. Eu tenho que ir embora. E aí, eu conversando também um pouco com o Silvas ali antes, né, o que vai ser do nosso país a partir de agora? Porque em quem que a gente pode confiar? Né? Em quem que a gente pode confiar? A gente, até pouco tempo atrás, se confiava muito na imprensa. Hoje já não se confia mais na imprensa. Até pouco tempo atrás se confiava muito nas instituições como a igreja, como as instituições religiosas, hoje já não se confia mais tanto. A gente confiava nos juízes, principalmente do STF, agora já não se confia mais. Então, quem é que a gente pode confiar nas Forças Armadas? Mas assim, só uma questão para situar bem... Só para complementar, que tem que cuidar muito nessa questão e nessa relação política no governo Bolsonaro. Senão, daqui a pouco, nem nas Forças Armadas nós vamos confiar mais. Não, mas assim, eu acho que tem uma coisa anterior, assim, para situar bem. Eu não conheço isto, e até o placar para mim era 4-2. Quando eu saí de casa, estava 4-2 contra. Mas aqui eu acabei de ler, então, 6-3. foi a Carmen Lúcia que mudou, a Rosa Weber, enfim, não sei quem é que votou. O Toffoli nem estava presidindo, era o Fux que estava presidindo a sessão do Supremo. Mas o fato é o seguinte, essa é uma ação em relação à delação. A jurisprudência brasileira, pelo que eu li na imprensa, eu aprendi isso na internet, é o seguinte, quem é acusado, fala por último. Não havia antes o instrumento da delação premiada. Há hoje. Na minha cabeça de leigo e cidadão brasileiro, quem faz a delação, por exemplo, o Palocci, ele passa a ser um delator junto com o acusador. Portanto, na minha visão, a vítima, o réu, o acusado, o denunciado, tem o direito constitucional e jurisprudencial de falar por último. Então, essa é uma tese que eu penso que talvez seja vencedora. E a outra questão, porque está na Constituição, e antes não está explícito delação, porque não havia o instrumento da delação. E a outra questão é a seguinte, é que essa é uma causa específica do Bendini, o vigarista, presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, indicado pela Dilma, que roubou, que tinha dinheiro, que devolveu uma parte, que foi condenado, que foi preso e que
por não estarem talvez afeitos, né, ao dia a dia das delações, o Ministério Público e o próprio juiz de primeira instância, em vez de deixar falar por último, que não ia mudar nada, o mérito, entende? Deixou falar ao mesmo tempo, e aí, claro que o bom advogado paga com dinheiro ilícito, este sim é o grande problema. Na minha opinião, o que tinha que haver é o seguinte: quem é que está pagando a conta do Lula? Quem é que está pagando a do Eduardo Cunha? Do Bendini? É o dinheiro mal havido? Não, esse advogado não pode receber isso. E desculpe a OAB, que é outra questão corporativa, é só a favor dos advogados e do dinheiro. Dinheiro da ilicitude, do crime. Não estou falando só do crime político e empresarial, do narcotráfico. Tem advogado, tem traficante que antes de estar na cadeia já está lá o advogado. Paga com o dinheiro da transgressão, do roubo, da doença, da morte da juventude desde que tentou brasileira. assassinar o Bolsonaro, já estavam os advogados, tudo lá, na hora por quem? da facada. O ebenemérito, é filantropia. E pode ser a filantropia, por que não a Defensoria Pública? Qual é o interesse desse advogado que for lá? Ele não pode dizer quem é que está pagando? Isso a OAB tinha que ser mais transparente. Eu acho que o advogado tem que dizer de onde é que veio o dinheiro. Quem é que está pagando? Esse dinheiro é lícito ou é ilícito? Essas questões são éticas, são comportamentais e são de educação da comunidade, da sociedade como um todo. Eu penso que talvez essa decisão que tu anuncia hoje, que vai ser vencedora, seja especificamente para o Bendini. Não, ele vai influenciar o que eles vão fazer, porque eles vão modular cada um dos casos, mas os outros ele não vai, o caso dele parece que não vai ser aceito, a tese, e especificamente do caso dele. Mas é que... Então, o senhor está totalmente correto na análise do mérito, o mérito pode estar correto, mas toda essa explicação que a gente traz aqui, uma explicação técnica, uma explicação jurídica, 5, 6% da população entende. O que fica para o resto da população é que houve um erro da justiça, ou que há um erro do STF. Mas a versão... É isso que acaba ficando para a população. Claro, mas a versão... Mas aí o STF também não pode julgar para a população, que aí é ativismo jurídico. É isso. Aí é que tá. Eu vou fazer uma defesa aqui, tu falou da questão dos honorários. O advogado, ele tem que dizer de quem que ele recebe. Ele vai lá para a Receita Federal, ele tem na Receita Federal, tem que dizer quem é que pagou ele. Quem que está pedindo? Bom, se ele não declara, aí ele vai responder por um crime fiscal. Mas ele pode declarar um bolo financeiro, não individualmente, de seus clientes. Sim, eu tenho que dizer o CPF de todos os clientes que me pagam. Inclusive o valor de cada um? Inclusive o valor de cada um. Então, assim, qual é a questão? Quando imagina... me defendesse lá, tu botou? Isso quer dizer... isso ainda não exigia o CPF naquela época. Roxane, isso no imposto de renda. Sim, mas isso dizendo, o imposto de renda... Mas aí ele vai ter essa informação. Aí eu te pergunto, tu como médico, lá tu pergunta pro teu paciente... A origem desse dinheiro que você está me pagando honorários é lícita ou ilícita? Eu não posso fazer isso. Ele declara direto. Mas eu tenho... O advogado não declara porque não desconta. Tu está fazendo agora uma comparação indevida do ponto de vista do imposto de renda. Primeiro, porque o médico, o paciente já declara direto. Sabe por quê? Porque ele tem o desconto ilimitado. Tá. Ilimitado. Se ele gastou R$1.000 ou R$100.000 em assistência médica, ele declara e tudo aquilo é dedução. O advogado pode gastar R$1 milhão e não deduz um centavo. Então, para efeito de imposto de renda, esse teu argumento não serve, me perdoa. Não, mas aí é para quem está sonegando. Não. Se todos fizessem certo, eles diriam que pagar para o advogado. Mas o espírito da Receita é o seguinte, só põe ali a escola, só põe o médico, porque pode descontar. Porque vai descontar. Sim, agora, advogado, se fosse isso, o interesse, veja bem, nós tivemos agora a demissão do secretário da Receita Federal. Se o espírito fosse esse, a primeira portaria do cargo pode fazer por portaria. Diz, olha, daqui por diante, toda a OAB, mesmo que não desconto de imposto de renda, é obrigado a nominar, não no imposto de renda, na asta pública, especialmente se escrito do colarinho branco e do tráfico. Não é o que acontece, porque ninguém declara e não é obrigado a declarar. Mas colocar onde é isso que eu não consigo entender. Aí a gente não é servidor público para publicar as nossas receitas. Essa é a questão. Não, a gente é obrigado hoje a informar o CPF. Põe no imposto de renda, porque tu não é obrigado, aquele dinheiro que tu recebe como advogado, tu põe se tu quiser. Se tu quiser esquentar... Não, tu não é obrigada. Se o meu cliente disser que me pagou e eu não disser que recebi... Mas se tu combina com ele, como é que um advogado do Lula vai combinar? Tu está presumindo a má fé, Mário. Mas eu não tenho dúvida. O advogado do Lula é de má fé. Não, tudo o advogado do traficante é de má fé. Mas aí não pode botar todos os advogados no mesmo bolo. Não estou dizendo todo, eu estou dizendo do colarinho branco e do tráfico. Entendi. Tá bom.
Porque essa coisa de opinião pública, eu quero dizer assim, olha, eu não estava aqui, eu fiquei um mês sem vir aqui, senhor, e eu lembro que teve 3 assuntos aqui, que foram palpitantes para a mídia gaúcha, aqui no Atividade, a questão do Banrisul, por exemplo. Por que ficou para a mídia? Ficou que o governo fez uma tentativa de vender as ações do Banrisul, caíram, que foram uma derrota, e ele teve que voltar atrás. Isso o que vendeu não é isto. O que acontece é o seguinte, o governo, na figura do governador Eduardo Leite, tinha um compromisso que manteve, isto é, o banco é público e vai permanecer público. Por uma razão simples, ele se comprometeu com isso, e por quê? Se tu vendeu o banco por 10 bilhões, que é um preço bom, pelo que vale o banco... Será que chega lá? Não, chega. A ação antes era 24, põe uma sobretaxa de 25%, 30%, dá uns 10 bilhões. Os caras falavam em 8, põe 20%, dá 10. Bom, mas que seja 10 para números redondos. O 10 bi não resolve por 5 meses a folha de pagamento que já está 1,5 bi. Não, é caminhar para trás. Então o Eduardo, o governador Eduardo Leite, poderia resolver o problema do governo dele, vendendo o banco. Só que ele é um homem sério e sabe que tem que fazer a reforma estrutural. A reforma estrutural do Estado passa pelas reformas administrativa e previdenciária. Se não fechar nisso, e eu, inclusive, andei estudando um gráfico que já era antigo, o Rio Grande do Sul só teve 3 superávites nos últimos 40 anos. Foi no governo do Brito, com a venda da CE, da CRT, e no governo da IEDA com o IPO do Banrisul. E onde é que está o dinheiro? Durante 2 anos. O dinheiro está nas estradas que estão esburacadas, no posto de saúde que já foi pintado e está descascando por falta de coisa. O dinheiro não apareceu. Esse dinheiro é falso. Então, aqueles que queriam vender. Porque eu me surpreendi um dia, eu estava no carro, voltando lá da Bagés em Canoas, e aí tinha um debate entre um rapaz que é deputado do Novo, eu não conheço, acho que é Osterman o nome dele, e o Preto do PT. Os dois concordando. Aí eu disse assim para o meu cara que estava dirigindo para mim, olha, quando o Partido Novo, liberaloide, está concordando com o PT, alguma coisa está errada. Os dois criticando o governo. Aí eu digo, não. E sabe o que me chamou a atenção? Que a bancada governista não entrou no jogo. Me deu a vontade de vir aqui direto, mas já era 15 para 7, eu ia chegar atrasado e entrar aqui e dizer, não, só um pouquinho. Vamos colocar o debate político. O governo defendeu o interesse público ao não aceitar os 17, 18 reais. Fez correto, eu acho que tu chegasse a dizer num programa isso aí, um pedacinho do Até porque poderia depois ser processado por improbidade. Então a gente tem que fazer isso à tona também. Mas não foi por isso que ele deixou de fazer, foi no interesse do Estado. Foi. O governador é um homem do interesse público e tem compromisso com aquilo que diz, não é com a coerência, que quando tu tem uma coerência aqui, se tu tem um argumento melhor aqui, tu pode mudar. Bom, mas essa foi a versão que foi colocada habilmente pelos que queriam privatizar, sem se preocupar com o governo e sim com o mercado. Muitos deles, como o doutor Matheus Bandeira, que é dono de 4 milhões de reais de ações, por isso que ele entrou, inclusive, com uma ação, tem que dizer, doutor Matheus Bandeira, já debati isso aí lá no Diego Casagrande consigo. É um interesse de quem é acionista, não pensou no Estado, porque isso não ia resolver o problema estrutural do Estado. O problema estrutural do Estado vai ser a Assembleia agora que vai resolver, o superintendente de comunicação, com a presidência do deputado Lara, que eu espero que tenha o espírito público para fazer e votar a reforma administrativa e previdenciária. Sem isso, o Rio Grande é inadministrável, porque o déficit dos próximos 5 anos vai a mais de 20 bilhões de reais. Essa é a questão. Agora, a opinião pública ficou com o discurso de que não foi vendido o Banrisul porque o governo pisou na bola. Não, é uma falácia. Agora, em relação à folha de pagamento do Estado, doutor, com todos os penduricalhos, ela ultrapassa os 30 bilhões por ano. Ou seja, foi o que o senhor disse, isso leva a 1/3 do ano, né? Cobra 1/3 do ano que temos salário. E eu tenho dito algumas vezes aqui no programa que para mim o maior problema do Estado é a estrutura do Estado, é o peso do Estado, isso representado pelo salário dos servidores. Tá? Infelizmente, não estou contra os servidores, algumas vezes aqui até nós somos contrapostos em relação a isso, né? Mas é uma estrutura impagável nesse momento. Então, e o Estado e o governador está tentando aí agora revisando e redefinindo o plano de carreira, justamente para tentar, porque o salário está congelado desde 2015 e ele cresce vegetativamente, sem dar nenhum reajuste. Então, e uma outra questão em cima desse lado também, o governador pediu para socorrer, tentar colocar em dia, pelo menos alguns
algumas áreas da segurança, da saúde, da educação, os professores que estão recebendo com atraso, que é inaceitável isso, é uma coisa que não existe mais, essa está na Constituição que não pode. Né? Agora, de qualquer forma, ele pediu os 900 milhões para o Judiciário. Fundo de reaparelhamento do Judiciário. O que disse o presidente do tribunal? Não, porque já está comprometido. Cara parda, comprometido com o orçamento. Nós estamos no mês de setembro, em vésperas de outubro, que agora daqui a 3, 4 dias. Quer dizer, tem 900 milhões para guardar e executar esse ano. Isto demonstra que esses duodécimos, para um Estado como está quebrado o Rio Grande do Sul, em cima do orçamento que foi montado, a decisão monocrática do doutor Bandeira, né, Marcelo Bandeira Pereira, monocraticamente decidiu e aí deu ação que está lá no Supremo e o Toffoli está jogando com o aparelho, para não reajustar o orçamento, o próprio Supremo Tribunal Federal colocou 0 de reajuste no orçamento de 2020. Por que o Ministério Público e o Judiciário, que sempre gostam de se escudar nas decisões do Supremo, corporativamente, também não seguem a mesma norma e reajustam em 0%? Por quê? São os príncipes. Os bacana, preciso ganhar dinheiro. É que nem aquelas declarações estapafúricas daquele promotor lá de 3ª categoria de Minas Gerais, se não me engano, que disse que era uma miséria, um miserê, 30 mil reais por mês, e tinha um contra-cheque de 70 mil reais, com os penduricários. Aliás, não me surpreende se esses 900 milhões de reais, e tem que dizer isso, é nenhum problema, não tem nenhum problema de ser processado, viu, promotores e juízes de plantão. O que eu quero colocar bem claro é o seguinte, talvez esse recurso seja utilizado depois para pagar alguma coisa retroativa, não sei se a ORV já foi toda saudada, eu não sei se aquela famigerada verba de indenização de casa, como é de moradia, de residência, foi paga. Auxílio moradia. Auxílio moradia, se já foi tudo quitado, enfim, é capaz de algum penduricalho ressuscitar para que esses 900 milhões sejam alocados para isso. De maneira que, olha, é uma vergonha a falta de solidariedade do poder judiciário, porque o Ministério Público não é poder. Poder é o judiciário, o executivo e o legislativo. O legislativo, em boa hora, felizmente, na primeira vez que eu estou lembrado, abriu mão. Muito bem. Ficou o Ministério Público e o judiciário que ia julgar mandou o Ministério Público entrar. O Ministério Público entrou e o judiciário julgou. Quer dizer, não tem saída. Esse é o grande problema. O judiciário decide a seu favor e não tem uma instância superior. Não tem uma instância superior. Quer dizer, o juiz faz o que quiser, aumenta o seu salário, quando o professor, a enfermeira, o brigadiano, o policial que está na rua lutando pela segurança, pela preservação, a vida do patrimônio, que se expõe todo dia, está com o salário atrasado. E estão em greve agora, né? Hein? Estão em greve agora. Exato, ainda estão em greve. Isso é um desabafo necessário, senhor. Me perdoa, mas a atividade é uma tribuna livre. Eu assumo essa responsabilidade e quero dizer que isso é uma barbaridade o que o Ministério Público e o Judiciário estão fazendo com as finanças gaúchas. Agora, doutor, só para finalizar, essa questão do duodécimo, a Assembleia Legislativa se omitiu. Tá? Isso foi no governo Sartori, tá? A Assembleia recuou, poderia ter... É verdade. A legislatura passada. Passada, é verdade. Atual, governo Sartori. Tu tem toda a razão, que, aliás, houve uma cisânia em algumas bancadas. Porque alguns deputados queriam votar a favor, certo, e outros não, e não cumpriram. E aí o erro do Sartori, na minha opinião, foi dizer... O Sartori devia ter dito, vem cá, quem é governo? Você é governo? Vota com o governo. Ah, não é governo? Sai do governo. Entrega os cargos. Não tem coisa que mais ameaça a política dos cargos. Mas não é do perfil dele isso. Isso não é do perfil. Mas então não pode ser governador. Me desculpe, quem não tem o ônus da decisão da hora... O senhor acredita que o governador tem que ser alguém que faça fisiologia? Não, ao contrário. Não, isso é fisiologismo. Isso não é fisiologia, tem um projeto do governo. Se tu é do governo, vai votar comigo. Não, mas aí tu vai ameaçar em função dos cargos. Mas então não tem que ter cargo. Mas então não tem que ter cargo. O cargo não seria técnico. Ok. Mas os cargos não são técnicos? Não são técnicos. Não são técnicos. Deveriam ser muitos. Mas muitos deveriam ser. Não, eu acho, veja bem, eu acho que os técnicos são para servir as políticas de governo que foram eleitas. Quer dizer, tu dá autonomia para um deputado votar conforme a sua consciência, aí o governador não pode ser governador. Na minha opinião, e eu fui deputado, quem é de oposição fala mal de governo e aprova os projetos bons para o Estado. Então os deputados votam conforme os cargos que têm. É isso que o senhor disse. Não, eu não estou dizendo... Se ele perder cargo, ele não vota daquele jeito. O que eu disse é outra coisa. O governo mandou um projeto e alguns deputados da bancada governista não deram sustentação
e aí não foi aprovado um projeto bom do governo Sartori. Sim, não mas foi o senhor discordou. Não, o senhor eu discordei dos deputados. Não, o senhor discordou do governador Sartori, que não ameaçou os deputados de retirar os cargos. Não tirou o cargo, é evidente. Mas, então, isso é uma ameaça de retirar os cargos caso a votação não seja conforme o governo quer. Não, isso não é uma ameaça, porque o parlamento tem que fiscalizar e legislar. O que tu está demonstrando aqui é uma falta de compreensão sobre o que é deputado de governo e o que é de oposição. O de oposição, ele pode ser contra o governo, mas ele não pode ser contra o interesse do Estado. Eu vou te dar só um exemplo. No governo do Olívio, que nunca houve um governo mais tumultuado do que aquele, porque era a primeira experiência do PT no Piratini, nós aprovamos a bancada oposicionista, que era amplamente majoritária, nós tínhamos 37 deputados, todos os projetos, exceção de 2. Os 2 únicos projetos do governo Olívio que nós não aprovamos foi o da matriz tributária, que era um aumento de impostos, e a extinção do Colégio Tiradentes da Brigada Militar. Todos os outros demais projetos nós aprovamos. Entende? Então nós fizemos uma oposição ao PT tão dura que o Olívio, pela primeira vez sendo governador, não conseguiu ser candidato à oposição, tiveram que botar o Tarso. Mas eu compreendo muito bem o que é o deputado governista, o que é deputado independente, o que é deputado de oposição. Sim. Mas o que a gente não pode retirar ou jogar através de cargos é o poder e a autonomia que tem um deputado ou o próprio legislativo. Não, isso a gente não pode, isso é fisiologismo. Não, eu acho que isso é fisiologismo. Tu terias razão se o deputado tivesse um argumento. Por exemplo, eu conheço um deputado, não vou dar o nome dele aqui porque ele está aí, e olha, eu sou contra o aumento de impostos, mesmo que seja por 2 anos, aquela continuidade Sérgio Turra. A elevação da alíquota. Da alíquota, que era para manter o Sartori, não era para aumentar, era manter os 4 anos do Sartori por 2 anos. E ele disse, eu não posso, eu sou contra o aumento de impostos, eu vou votar contra. Sim. Então ele tinha um argumento transparente, verdadeiro e que tem que ser respeitado. Bom, mas aí nós estamos, mas a gente está indo para uma outra análise. Tá, mas só para encerrar então a polêmica, porque tu está defendendo a corporação legislativa, o que o Valdir colocou é uma outra coisa. O Sartori mandou um projeto bom, uma boa intenção. E os deputados não tiveram nem a coragem, tiraram o quórum, não votaram contra, não tiveram um debate, não tiveram um argumento. Eles se acovardaram. O duodécimo? Eles se acovardaram para não votar. Não, o duodécimo foi reprovado. Foi rejeitado na comissão. Não, foi votado o duodécimo e foi rejeitado. Pois é, e não tiveram argumento. Qual é o argumento? Mas daí é outro caso. Aí cada deputado tem que saber qual é o seu argumento. Não, o que eu defendi aqui, além da autonomia do poder legislativo e de cada um dos deputados, é o perfil do ex-governador Sartori. É isso que eu defendi. Porque eu acredito que ameaçar com cargos... Eu dizer que ele devia ter tirado os cargos. Quem é governo vota comigo, quem não é, Mas isso é uma questão que a velha política, ainda continua acreditando que é fundamental para que as coisas aconteçam, para que o país evolua. A velha política é o conluio do Legislativo com o Ministério Público e com o Judiciário. Essa é a velha política. Não. É a falta de independência do Legislativo para perceber o que é bom para o Estado. Sabe por que o Judiciário está em greve? Sabe por que está em greve? São os juízes ou os servidores? Os servidores. Ah, bom. Pois é, diferente. Porque eles não querem que se criem cargos em comissão. Isso. Porque, infelizmente, os cargos em comissão, muitas vezes, não são escolhidos de forma técnica. É correto, mas eu acho são que escolhidos de forma política. Tem cargos no governo atual que eu sei que faz 3 semanas que foram nomeados e não apareceram ainda para trabalhar. Pois é, isso está errado. Está errado. Tem que denunciar. Está errado. Mas por quê? Porque ainda isso acontece. E não é só, não estou falando do governo do Estado, isso acontece em prefeitura, isso acontece em diversos locais. É isso. Mas essa nova política... Que se diz nova política, tem que entender que os cargos têm que ser selecionados de forma técnica. É claro que ninguém vai botar alguém lá que não confie. É por isso que se chama comissão ou cargo de confiança. Mas tem que ser escolhido de forma técnica. Mas o que é técnico para ti? Só para ter... o debate está muito bom para mim. Técnico é uma pessoa... o debate está bom para todos nós, acho para o público também, principalmente. Mas a questão técnica é o seguinte, veja bem, o Paulo Guedes, ministro da Economia, um grande economista, nunca foi político. Ele é técnico ou político. Quando ele quis ser só técnico, ele foi para o Senado e foi para a Câmara e levou um pau. Tiveram que tirar ele de lá, ele ficou bravo, etc, etc. Mas ele tinha razão.
porque ele foi ofendido pela bancada oposicionista. Não, mas o senhor tem no extremo, não estou falando de mas cargos de peraí, primeiro escalão. Não, mas só um pouquinho, só para estender um pouquinho. Então, o que eu quero colocar é que no Rio Grande do Sul faltou solidariedade ao governo Sartori. Se eu sou o governador na época, eu quero dizer para mim, eu chamo para mim isso, não estou dizendo que é o Sartori. Claro que o Sartori não tem esse temperamento. Eu digo, cá, você é governista para quê, hein? Para mim, lá no teu palanque, ajudar a eleger o teu vereador, o teu prefeito, a tua reeleição. Aí tu quer isso, tu quer o professor, tu quer o CC, tu quer isso. Tá bem, porque tem coisas que não tem problema nenhum, tu reúne o cara, meu deputado, foi eleito aqui no Vale do Taquari. Qual é a prioridade do Vale? Mas o senhor acha que isso não foi feito? Como governador, o que eu posso te ajudar na tua base eleitoral, tu que fosse eleito? Porque o mesmo voto eleito democraticamente para eleger o governador foi eleito por deputado. Então, assim, eu tenho essa estrada que eu quero ser feita. Tá bem, eu vou te ajudar. Ele ajuda, ele tem como ajudar. Não tem nenhum erro nisso aí, não é nenhuma ilicitude. Aí o governo precisa votar o plano de cargos e salários dos professores agora. Se não acontecer esse ano que vem, não pois vota é, mais. aí ele precisa votar. Aí o deputado vai dizer o quê? Vai ficar com medo da corporação? Então ele tem que ir na tribuna e dizer o seguinte: eu não quero mudar o penduricalho que faz com que um professor com 18 anos ganhando uma FG durante 15, soma o tempo e ele vai para 6 mil reais por mês ou 7 mil por mês e se aposenta com 40 anos. Ele tem que ter coragem e transparência para ir lá e dizer isto. Agora, se ele é de governo, ele tem que votar junto, se ele não tiver este argumento. Essa é a minha opinião. Agora o governo de oposição não quer que esse governo dê certo. O que ele vai dizer? Sou contra a privatização. É ideológico. Aí eu compreendo também. Agora, essa é a questão. A minha experiência, só para fechar, desculpa, a minha experiência trabalhando junto aos deputados, né, quando eu estava na Agenda 2020, que é o trabalho absolutamente técnico, é de que há muito desconhecimento dos deputados. São muito mal assessorados. Votam... Desculpa, doutor Mário, mas eu trabalho com a informação. Sim. Eu acho que eu vou trazer uma informação aqui que é fundamental no nosso debate. Nenhum governista votou contra o 12º. Nenhum. Quem votou contra e que poderia ser considerado governista porque tinha uma secretaria foi o PDT. Todo o PDT votou contra. Isso que fez com que o projeto não fosse aprovado por 29 votos a 19. Quantos teve o governo? O governo teve 29 votos. 29 votos. 29 votos Faltaram contra quantos 19. votos? Os que votaram não foram do votos? PT. Os que votaram não foram do PT. Foram os do PDT, o Enio Bassi, o Gilmar Sociala votou sim, Brizola não, Marlon Santos não, Vinícius Ribeiro sim, PTB, que não era do governo, votou sim. Votou sim. Todo ele? Todo o PTB votou sim. Juliano Rosso, PCdoB. Manuela Dávila, PCdoB, votou não. E o outro que votou não foi o Pedro Ruas, do PSOL, e a Regina Becker Fortunati, da Rede, que votou não. Então nenhum... A Regina é PTB, não? Não, a Regina era da Rede já. Era da Rede já. Mas é PTB, não? Então, se elegeu como... Agora ela é suplente, ela é PTB, não? Agora trocou de partido. Quer dizer que a base do Sartori só tinha 29 deputados? Eu vou jogar no chão. A base do Sartori só tinha 29 deputados. Ele mostra aqui... A Assembleia mudou, deputado. Mudou agora. Então, sim. Mas é claro que mudou. E outra coisa, o 12º foi votado em 2016, ano eleitoral. E daí? Mas como e daí? O senhor já foi deputado e sabe que isso muda totalmente de figura as votações na Assembleia. Isso sim é fisiologia. Mas é claro que é fisiologia. E ela existe. Ela existe. Eu sei, e é contra isso que eu sou contra. Mas então o senhor tem, mas para ser contra, o senhor tem que entender que em ano eleitoral as votações mudam. Mas a oportunidade do governo foi aquela. Depois ele tentou voltar, não passou nem num acordo de líderes. Foi um troço fantástico. Não passou no acordo de líderes porque o presidente da Assembleia era do PT. E porque também deixaram fazer isso. Aliás, isso foi lá atrás. Era o preto. É o Gigado Preto. Veja bem, lá também, por defeito disso, estabeleceram o seguinte: as 4 maiores bancadas são o presidente. Aí é o seguinte, o PT, que antes sempre estava fora, no meu tempo, não deixamos fazer isso, sabe por quê? O PT ganhou a eleição, nomeia tudo. Nomeia tudo, ganhou a eleição, vai governar, foi o povo que te deu sua outorga. Perdeu a eleição, não vai obstaculizar, vai fazer o jogo da oposição, é isso que tem que fazer. Aí deram para o PT, eu me lembro disso, o Raul Ponte era prefeito, o Olívio era governador, e quiseram dar a presidência para o Luiz Fernando Schmidt. Eu me levantei e fiz um discurso, não, vão sitiar a Praça dos Três Poderes, começa no Paço Municipal,
vem aqui e aí eu não gozei. E eu tenho desconfiança que o Judiciário e o Ministério Público são petistas de carteirinha. E aí não deixamos. O PT queria, tinha o maior número de deputados. Era a maior bancada depois da do MDB. Nós não deixamos. Isso é fantástico. Agora tem que ter coragem para enfrentar isso. Muito bem. E argumento. Vamos adiante falando que nós estamos aqui na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui, né, minha gente? Nós estamos pela NET, nos municípios mais populosos do estado do Rio Grande do Sul, com uma imagem, um áudio espetacular. E pelas plataformas digitais nós invadimos todo o planeta Terra, né? Vamos lá na China, no Canadá, na Europa, Estados Unidos, aqui no Mercosul, todo o continente verde e amarelo chamado Brasil, com o YouTube, em RDC TV Digital, Facebook e Instagram, ao vivo 24 horas. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Vidrobox Blindex, tudo em visto para a construção civil passa por Vidrobox Blindex, como fechamentos sacadas, envidraçamentos de fachadas, vidros curvos, planos, lisos, impressos, tudo de bom com Vidrobox Blindex. Telefone é Vidrobox Blindex 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Pugina está aí bombando, né? Esteve aqui ontem, um grande programa, como sempre acontece aqui, mais Antônio Augusto Maior dos Santos, pugina.org. É espetacular. Se você quer formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais o blog de Percival Pugina. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog pugina.org. Vamos adiante ainda, falando de sabe de quem? Vamos falar aqui do Barranco subindo ou descendo a Protásio. O ponto de encontro, a primeira churrascaria com carne Angus do Brasil, Revista Veja consagra o Barranco como o melhor lugar para levar o amigo turista, né? Porque esse aqui vai para o Barranco e sai de lá maravilhado com as delícias gastronômicas do Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, comandado por Chiquinho Tasca e Elson Furini, e aquele elenco de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas espetaculares, sempre à disposição de todos aqueles que convergem para o Barranco, Barranquinho. E a Cobase está aí bombando também, comemorando 34 anos. Em outubro, a Cobase faz os seus 34 anos e, para comemorar, irá ajudar mais de 50 ONGs de proteção animal com doação de rações. Vá até a página da Cobase no Facebook e curta o post comemorativo da campanha de aniversário. Cada curtida recebida irá garantir uma refeição para os animais de ONGs. No dia 5, Dia Mundial dos Animais, a Cobase irá saber o quanto de ração conseguirá doar às ONGs participantes. Elas irão receber parte da doação. A outra parte será distribuída entre as 10 ONGs mais votadas no site da Cobase. Cobase, você sintoniza aí, o site cobase.com.br/aniversário. ONGs do Rio Grande do Sul, olha aqui, são 3. Nós temos as 101 vira-latas, Anjos de Patas e Patas Dadas. Elas estarão participando de um mega evento de doação no dia 5 de outubro, das 10 às 11 horas, das 11 às 17 horas, lá na Cobase da Avenida Ipiranga, 3003, de frente ao Zafari da Ipiranga. Uma super loja, 3.500 metros quadrados. Que loja ficou bonita. Uma obra da Algar Engenharia. Parabéns. É verdade. Vamos falar um pouquinho do Centro Clínico Gaúcho? Ele recebeu mais uma vez o top ser humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos. Isso mostra que a empresa está no caminho certo, não tratando apenas das pessoas de fora, aqueles conveniados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Mas também cuidando diariamente das pessoas de dentro, seus colaboradores. Pessoas são o que motivam o CCG a cada dia ir além, prestar um serviço de qualidade, com atendimento de excelência, sempre com foco no ser humano. CCG cada vez maior, cada vez mais top. Os cumprimentos, eu digo aqui a todos os colaboradores, né, do CCG, Centro Clínico Gaúcho, sua direção, seus colaboradores, porque realmente ganhar um prêmio desse aí é uma grande distinção, né? Mostra o caminho absolutamente certo. Vamos falar um pouquinho de vinhos do mundo? O maior importador de vinhos do Brasil, Vinhos do Mundo Importadora. Telefone 3012-8090. Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse
vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Lá você encontra descontos de 42%, 35%, 25% em grandes rótulos, né? E ainda vai lá e faz uma grande degustação, um atendimento altamente personalizado por todos aqueles que conhecem, né? Os colaboradores de Vinhos do Mundo Importador conhecem tudo sobre vinhos, espumantes, etc. e tal. Todas as 3 lojas de Vinhos do Mundo têm espaço gourmet, estacionamento, segurança absoluta. Todas as 3 lojas. Nós vamos ver as lojas aí agora. Esta loja aí é a da loja da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, do bairro Floresta. Estacionamento, espaço gourmet, etc. e tal. Tá? Segurança absoluta. Esta loja é da Alameda Lípio César, 203, bairro Boa Vista, de frente ali, quase esquina Nilo Peçanha. Também com o mesmo resultado de estacionamento, segurança e espaço gourmet, degustações, né, jantares harmonizados, etc. e tal. Esta é a loja da Avenida Getúlio Vargas, 1135, no Menino Deus, também com a mesma capacidade. Estacionamento, né, espaço gourmet e um atendimento singular e tudo aquilo que oferece Vinhos do Mundo Importadora. Tá? Então, economiza com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. Mais de 400 rótulos, né? Exclusivos para você viver o melhor do vinho. Meu Deus do céu, é um negócio fantástico. Vinhos do Mundo Importador. Muito bem, eu vou perguntar para o meu amigo Thiago Dimmer, figura ímpar, e gosta do debate aqui, com uma figura que nem o Mário, olha aqui, ó, Mário Berna aqui é outro campeão, né? Não, meu Deus do céu. O Mário tocou num calo meu, e a gente tem as nossas fraquezas. Exatamente. Total do ex-governador Sartori. Meu amigo, eu gosto muito do Sartori. E não só da pessoa, mas como a forma dele trabalhar, eu acho que é fundamental. Assim, eu acho que ele é a cara da nova política. O Zé Sartori é uma figura ímpar, grande governador, grande prefeito de Caxias do Sul 2 vezes, grande deputado federal, estadual, etc. e tal. E grande figura humana, grande amigo, sem dúvida nenhuma. Isso, uma figura ímpar, singular, José Ivo Sartori, meu amigo também. Mas posso dar uma notícia de futebol, hein? Duas? Não, até estão cobrando aqui de futebol o seguinte, que o Grêmio joga às 20 horas na arena e que nós não teríamos falado. Já está ganhando de 1-0. Já está ganhando? E outra notícia do futebol é que o Rogério Ceni, um dos técnicos emergentes... Sim, já foi. Caiu. Já foi, é verdade. Pelo menos a diretoria do Cruzeiro tem coragem, né? Os técnicos caem, né? Se não dá resultado. Se não dá resultado. Rapidamente, você como superintendente de comunicação e cultura da Assembleia Legislativa, que recentemente aconteceu um grande evento no Palácio do Governo, Palácio Piratini, né, numa sintonia do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa, leia-se deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa, que é o Cresce-RS. Exato. Foi um lançamento, né, lançamento oficial. E, na verdade, é um termo de compromisso que foi assinado pelo Governo do Estado, pela Assembleia, diversas outras entidades também, né, Tribunal de Contas, Fiergues, várias outras instituições, entidades empresariais, o mundo empresarial. Todas imbuídas em destravar os gargalos do nosso Estado. E isso é muito importante, é fundamental para que o Estado tenha realmente as suas reformas e volte a crescer não só através das reformas, mas através dos projetos que acabam trancando esse desenvolvimento. Um deles é o Aeroporto Salgado Filho, né, que infelizmente lá por uma questão contratual ainda não conseguiu se resolver aquelas famílias que estão lá na beira da pista. Então, por intervenência do Ministério Público. Se o Ministério Público deixasse a Prefeitura, a Fraport, estava resolvido. Exato, mas independentemente de quem trava, eu acho que a união é que vai fazer com que as coisas voltem a andar. Então, são 18 projetos em 3 eixos, separados em 3 eixos. Um deles é o projeto do aeroporto, que provavelmente a gente já vai ter uma boa notícia aí. No dia 30, agora na segunda-feira, tem a segunda reunião de monitoramento, porque esses projetos precisam de um monitoramento que seja, que tenha uma sequência, né? E que realmente quem está de alguma maneira travando consiga desemperrar isso e fazer com que o Estado se desenvolva e cresça novamente. Inclusive, falando um pouco mais da minha área, né? A gente vai começar agora uma campanha na televisão também, a próxima semana, levando isso para toda a população do Rio Grande do Sul, a importância desse projeto Cresce-RS, porque como até hoje o presidente da Assembleia, Luiz Augusto Lara, falou num café da manhã que a gente teve lá no LIDE,
ele não é um projeto da presidência da Assembleia, ele não é um projeto da Assembleia, ele não é um projeto do governo Eduardo Leite, ele tem que ser um projeto de Estado. Porque conforme os 18 projetos vão andando e se vai se retirando outros podem vir entrando, né? A outra questão é a questão das licenças ambientais, né? A questão também do PPCI, em relação aos próprios empresários terem lá um checklist, uma lista, contratarem um engenheiro, um arquiteto e eles, né, poderem emitir o próprio PPCI. Então tem vários projetos, Silva, só para complementar, sim. E a gente tem muita confiança que isso vai ajudar o Rio Grande do Sul aí a voltar a crescer, que é o que todo mundo quer. Né? Agora, esse foi um lance extraordinário do deputado Luiz Augusto Lara, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, porque realmente se viu a dimensão, a importância desse projeto pela frequência que aconteceu no Palácio, né? De personalidades de todos os segmentos que se possa imaginar. Né? Ele fez questão até de fazer esse lançamento no Palácio, porque é algo que o governo também precisa estar imbuído. Tem muitos, o que a gente infelizmente identifica é que muitas vezes, e isso aconteceu muitas vezes no governo Sartori, o primeiro escalão quer modificar, quer mudar, quer fazer com que as coisas aconteçam, o segundo escalão também, mas alguns do terceiro escalão, ou alguns técnicos chegam lá, leem, não, isso não pode. Né? Mas calma, né? Hoje até tem um exemplo muito comum, assim, muito prático e simples, né? O presidente da Assembleia pediu para eu colocar o vídeo, né, do nosso comercial de 30 segundos lá durante o café do Lide. Eu cheguei para o rapaz que estava ali no computador, né, com o maior respeito, e disse para ele, podemos botar aqui o vídeo? Aqui? Não dá. Não, mas peraí, tem um outro computador aqui, eu vou botar a internet no meu celular, vamos abrir aqui, eu pego o pendrive, põe e conecto. Então, às vezes, as pessoas já têm uma barreira para fazer com que as... Primeiro é automático. Automático, né? não. É o não. Não dá. Não dá. Não, então, às vezes, não chega essa vontade e toda a importância que muitas vezes um projeto tem. Né? Não chega lá no terceiro escalão. Então, isso é muito importante para fazer com que todos estejam imbuídos e entendam que são projetos prioritários e que precisam se desenvolver. Perfeito. Parabéns, porque eu estive lá, evidentemente, e foi espetacular, realmente, um acontecimento ímpar, né, promovido pela Assembleia, esse deputado Luiz Augusto Lara. Mais um minuto, conforme Big Ben. Big Ben, tu começa a apertar o nosso programa, tu acaba caindo. Muito bem, Thiago Dime. Já fez outro gol, o Grêmio? Não sei. Eles estão tudo apavorados. Mais alguma coisa aí, Roxane? Eu queria só falar, até porque eu passei umas semanas sem vir, encontrei o Silvas, inclusive, lá no Palácio Piratini, quando foi inaugurada a Escola Pública de Trânsito e o movimento Empatia no Trânsito, que é uma ideia outra iniciativa plausível, absolutamente, né? Capitaneada pela Disa Gonzaga, que é diretora institucional hoje do Detran e fundadora da Fundação Thiago Gonzaga, e que está dando nessa gestão do Detran um enfoque muito importante e talvez muito maior do que nas gestões passadas na questão da educação para o trânsito. E eu acho que esse realmente é um ponto que a gente deve aplaudir e aplaudir de pé. Perfeito. Minha gente, o nosso programa de atividade vai embora, esgotou o nosso tempo, o Big Ben é implacável, não dá colher, e vamos embora. Mário Berna, abraço. Vamos voltar logo, né? Porque tá viajando muito, mas eu sempre chamo o nosso grande deputado, Mário Berna, mas tem muitas atividades, aqui, né? Me perdoem aqui, porque ele fez o debut dele hoje aqui, e já entrou aqui nesse debate aqui, mas não é nada pessoal dele. Valdir Bianchese Júnior, o grande piloto de Caxias e do país, evidentemente, que faz testes embólicos, o homem de pista. Tá, Roxane? Obrigado. Minha gente, vamos embora então, amanhã às 19 horas, mais uma edição do nosso programa Atividade, como acontece há 26 anos, sempre ao vivo. Boa noite e até lá.